Você achou que ia demorar para ter o próximo vídeo, né? Achou errado, otário? Hoje a gente vai falar sobre os novos pilotos do grid para 2025. Quem eles são, de onde vêm, para onde vão. Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre a confirmação da saída do Pérez e também da chegada do Lawson na Red Bull. E lá eu também comentei sobre como já estava na cara de que o piloto substituto do Lawson na Racing Bulls seria o Rajah. Pois bem, já no dia seguinte daquele vídeo, ele foi confirmado na equipe e com isso o grid agora para 2025 finalmente está completo. Depois de um 2024 que começou sem nenhuma mudança no grid, dessa vez a gente vai ter simplesmente 6 novos pilotos e sim, eu tô considerando aqui o próprio Lawson, o Bergman e até o Durham, mesmo ele já tendo feito corridas oficialmente, porque vai ser a primeira temporada completa deles, né? Isso se todos irem até o final do ano também, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes eu preciso lembrar você de que esse vídeo é um oferecimento da Alura, a maior escola de tecnologia do país. Para você que está pensando em dar aquele up na carreira ou de repente até mudar de profissão, agora é a hora. É só você clicar no link aqui embaixo ou escanear esse QR Code que está na tela e você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. Lembrando que com uma matrícula você já tem acesso a todos os cursos do site, além de certificado no final e não tem desculpa porque você vai poder estudar quando e onde você quiser. Beleza? E se você está na dúvida do que fazer, a Alura também tem as ferramentas certas para mostrar para você o que o mercado está mais buscando nesse momento e também os cursos que mais combinam com você. Então olha só, não perde mais tempo. O link está aqui embaixo, o QR Code está na tela, agora é a hora. 15% de desconto, beleza? Começando pelo Liam Lawson, o piloto neozelandês começou a competir no kart com 7 anos de idade e passou por várias categorias de base, sendo campeão da Fórmula Ford lá no seu país e também da antiga Toyota Racing Series, que hoje basicamente é a Fórmula Regional, só que lá na Oceania. Ele chegou na Fórmula 3 em 2019, ano que foi a estreia da categoria da forma como a gente conhece hoje, e também quando ele assinou como piloto da academia da Red Bull. Ele terminou aquele campeonato em 11º, correndo contra outros pilotos que você com certeza conhece, como o Yuki Tsunoda, Logan Sargent e até o nosso Felipe Drugovich. Ele ficou na categoria para o ano seguinte e conseguiu melhorar, terminando em 5º. Sargent, acredite você ou não, ele disputou o título naquela temporada, mas acabou perdendo na última corrida e ficou em 3º na tabela. Theo Pourchaire, na época com apenas 16 anos, ficou em 2º e o campeão foi um tal de Oscar Piastri, eu acho que vocês não devem saber quem é. No ano seguinte ele foi para a Fórmula 2 e já ganhou logo na primeira corrida do campeonato, mas essa acabou sendo a sua única vitória e ele acabou aquele ano em 9º, atrás de pilotos como o Drugo, o Pourchaire, o Guan Yu Zhou e esse tal de Oscar Piastri, que acabou sendo o campeão de primeira novamente. Eu acho que esse garoto tem futuro, hein? Inclusive, também em 2021, ele competiu na DTM, junto com o Albon, quando o tailandês havia perdido a vaga para Pérez e ficou fora da Fórmula 1 por uma temporada. E o Lawson quase foi o campeão, perdendo o título na última etapa, numa sacanagem a céu aberto que fizeram com ele, mas isso aí é papo para um outro vídeo. Em 2022, ele voltou na Fórmula 2 e conseguiu seu melhor resultado até então, terminando o campeonato em 3º, com 4 vitórias naquela temporada. Ficou atrás do Pourchaire e do Drugo, que foi o campeão naquele ano. Em 2023, ele decidiu competir na Super Fórmula, que é uma tradicional categoria de fórmulas lá do Japão, e foi o vice-campeão, perdendo o título para Hitomo Miyata, japonês que fez o caminho inverso dele e que atualmente está na Fórmula 2. Inclusive, também em 2023, foi quando ele estava num recesso justamente da Super Fórmula e acabou tendo a oportunidade de substituir Daniel Ricciardo por algumas corridas, depois que o australiano machucou a mão lá na Holanda. Ele fez 5 corridas e conseguiu marcar pontos no GP de Singapura, etapa em que a gente achou que ele ia de RH depois dele tirar o Verstappen no Q2, né? No ano passado, era especulado que ele já começaria a temporada de 2024 como titular, mas aí a Red Bull acabou mantendo o Ricardão.
Com o Lawson tendo uma cláusula no contrato de que ele poderia ir para outra equipe caso a Red Bull não colocasse ele, eventualmente o australiano foi mandado embora e o Lawson voltou para o carro a partir do GP dos Estados Unidos, onde ele já marcou ponto logo na estreia, depois de uma grande corrida de recuperação. Depois de apenas 11 corridas na categoria, contando 23 e 24, ele finalmente vai começar uma temporada como piloto titular e já pela equipe de cima, a da Red Bull. Sobre toda a polêmica envolvendo a escolha dele ou do Tsunoda, a gente já falou sobre isso nesse vídeo recente aqui do canal, então eu recomendo você lá dar uma assistida se não viu ainda. O currículo do Lawson não é tão impressionante, mas de alguma forma ele teve os seus momentos de destaque e acabou ganhando a oportunidade. Vamos ver como vai ser agora, tendo simplesmente Max Verstappen como companheiro e precisando ajudar a equipe a se reerguer depois de um ano difícil em que o Checo Pérez ficou devendo bastante. O próximo da lista é Oliver Bearman, o nosso homem-urso. Ele que começou no kart aos 8 anos e ganhou títulos nacionais e internacionais. Em 2020, ele correu pela Fórmula 4 italiana e também a Fórmula 4 alemã, mas só foi campeão pelas duas no ano seguinte, quando ele também entrou na academia de pilotos da Ferrari. Em 2022, ele chegou na Fórmula 3 e brigou pelo campeonato até o final, mas acabou em terceiro, ficando na frente do Rajah, que acabou em quarto, e Colapinto, que foi o nono. O campeão naquela oportunidade foi o francês Victor Martins. Já no ano seguinte, em 2023, ele foi para a Fórmula 2 e até venceu algumas corridas, mas não participou da briga pelo título que aconteceu entre Pourchaire, o campeão, e Vest. Ficou novamente na frente do Rajah, que foi apenas o 14º, mas ficou atrás de Jack Durham, que estava na sua segunda temporada e que a gente vai falar daqui a pouco. Em 2024, ele era cotado como um dos favoritos ao título, só que ele sofreu com a queda de desempenho da equipe no novo regulamento e terminou apenas em 12º. Também levando em consideração que ele ficou com 2 etapas a menos aí, né? 2 etapas a menos porque, em compensação, ele deu sorte logo no início do ano na Arábia Saudita para substituir Carlos Sainz, que estava com uma apendicite. Com o Schwartzman e o Giovinazzi ausentes, ele estava no local por causa da Fórmula 2 e acabou ganhando essa chance de andar no carro do espanhol. Apesar dele já ter feito 2 treinos livres pela Haas em 2023, o inglês não tinha total familiaridade com o carro ainda e sofreu um pouco, principalmente pela questão física, que é muito exigida lá na pista da Arábia. O pescoço dele e o apoio de cabeça que sabem, né? Apesar disso, fez boas ultrapassagens e conseguiu terminar em 7º, marcando seus primeiros pontos na categoria. Ainda teve a chance de substituir o Magnussen na Haas outras 2 vezes, primeiro no Azerbaijão, quando novamente ele marcou ponto, enquanto o piloto dinamarquês estava suspenso por causa de punição, e depois aqui no Brasil, quando o Magnussen estava tendo seu dia de rei, sentado lá no trono o dia inteiro. A sua performance, principalmente na Arábia, impressionou muito e com certeza serviu como uma forma de começar a mostrar que o grid poderia sim ter uma grande renovação de talentos. Em 2025, ele vai assumir de vez o carro do Magnussen e tentar ajudar a Haas a manter a crescente. Agora vamos falar de Jack Durham. O australiano é filho do lendário Mick Durham, pentacampeão mundial de moto velocidade. Mas diferente do seu pai, o Jack preferiu o caminho das 4 rodas e começou a correr de kart aos 9 anos, vencendo vários campeonatos nacionais, inclusive usando um kart que ele ganhou de presente de um tal de Michael Schumacher. Depois ele passou pela Fórmula 4 britânica, italiana, alemã e várias outras categorias, até chegar na Fórmula 3 em 2020, sendo companheiro de equipe inclusive de Enzo Fittipaldi. O australiano teve uma temporada muito complicada, não venceu, não teve nenhum pódio e sequer marcou ponto. No ano seguinte, ele ficou mais um ano na Fórmula 3 e dessa vez venceu 3 corridas e foi vice-campeão, ficando na frente de Logan Sargent, mas perdendo o título para Dennis Hogger, que dominou o campeonato naquela temporada e ainda era da academia da Red Bull. Ainda em 2021, ele correu nas últimas etapas da Fórmula 2 também e conseguiu marcar ponto. Pode parecer estranho, mas esse é um movimento comum que alguns pilotos da Fórmula 3 fazem, já que o campeonato acaba em setembro, enquanto a Fórmula 2 continua por mais um tempo. Em 2022, agora já fazendo a temporada completa na Fórmula 2, Durham conseguiu 3 vitórias e mais alguns pódios.
terminou em sexto, não brigou pelo título, ficando atrás de nomes como o Drugo, o Pourchaire, Lawson e o Sargent. Em 2023 ele voltou e era também considerado um dos favoritos ao título, mas a briga acabou ficando mesmo entre Pourchaire, que foi o campeão, e o Vest. Venceu apenas 2 vezes, mas terminou em quarto o campeonato dessa vez, ficando na frente do Berman e do Hadjar, mas esses dois estavam ainda estreando na categoria. O Durham entrou na academia da Alpine em 22, assim que ele entrou na Fórmula 2, sendo que antes ele chegou a fazer parte da academia da Red Bull também. Ficou como reserva da Alpine na Fórmula 1 em 23, enquanto ela corria na Fórmula 2, e também em 2024. Ele chegou a participar da última etapa da Fórmula 1 em 2024, depois que a Alpine, como vocês devem saber, dispensou o Ocon mais cedo, já que ele estava de saída para a Haas. Teve um desempenho na corrida muito discreto, terminando apenas em 15º, sendo que 4 carros abandonaram e o Magnussen também teve problema. Apesar disso, ele já estava garantido no carro para 2025, depois que a Alpine não conseguiu assinar com o Sainz, que foi para a Williams. Com o movimento de várias equipes indo atrás de jovens pilotos, a equipe francesa decidiu ir pelo mesmo caminho e, além de apostar no seu jovem talento, com certeza também estava tentando evitar que um novo efeito Oscar Piastri acontecesse. O problema é que o currículo do Durham não tem nem de longe o mesmo peso que o currículo do Piastri, né? Inclusive, também existiu até uma chance de que o Durham sequer estreasse em 2025, mesmo depois de ter sido anunciado, já que Franco Colapinto estava indo muito bem e Flávio Briatore parecia bastante interessado. Com a queda de desempenho do argentino, a empolgação acabou diminuindo e o australiano não conseguiu respirar mais tranquilo. Mas só por enquanto, porque o chefão já disse abertamente em entrevistas que ele não tem medo de trocar piloto no meio do ano se for necessário. E a gente sabe disso muito bem, né? Agora vamos falar de Isaac Hadjar, o francês que disputou o título da Fórmula 2 com o Bortoleto e foi o último a ter a vaga confirmada para o grid em 2025. Muito provavelmente a demora foi porque ele não tinha cruzado a linha lá em Abu Dhabi ainda, né? O Hadjar, que começou a correr de kart aos 9 anos, competindo nacionalmente e também no Campeonato Europeu, depois passou por outras categorias de Fórmula, tanto no seu próprio país como também no Oriente Médio e Ásia, antes de chegar na Freca em 2021. Lá ele conquistou 2 vitórias e terminou em 5º, correndo contra outros nomes que você também conhece, como o próprio Bortoleto, Colapinto e até Gianluca Petekoff e Dudu Barrichello. Já no ano seguinte, ele subiu para a Fórmula 3, onde novamente encontrou Colapinto, além também de Berman. Venceu algumas provas e até foi um candidato ao título, perdendo a chance no final. Terminou em 4º, na frente do argentino, porém atrás do Berman. Novamente ele decidiu direto subir mais um degrau e em 23 foi para a Fórmula 2. Lá acabou não tendo o mesmo desempenho, apesar de ter vencido uma corrida no final daquele ano, e terminou apenas em 14º. Ficando bem atrás do Durham e do Berman, que terminaram em 4º e 6º respectivamente. Em 2024, com o novo regulamento na categoria, ele conseguiu aproveitar o ganho de desempenho do novo carro em uma nova equipe e venceu 4 vezes, disputando o título com o Bortoleto. Apesar de rápido, ele foi muito inconsistente e abandonou mais que o brasileiro, além também de ter tido uma sequência de performances ruins na reta final do campeonato, entregando a liderança. Ele até esboçou uma mínima reação, que levou o título para a última corrida, mas acabou deixando o carro morrer na largada e terminou muito longe do brasileiro na última prova do ano. Ele, que também é famoso por ser meio estressadinho nos rádios, o Hadjar lembra muito o Tsunoda, justamente quem vai ser o seu companheiro de equipe em 2025. É rápido, mas às vezes acaba vacilando e tem um temperamento difícil de lidar. Vai ter uma concorrência difícil logo de cara, com o piloto japonês, além de bem mais experiente, também mordido de ter perdido a vaga na equipe de cima e com certeza querendo mostrar serviço. Se ele conseguir andar minimamente próximo do companheiro, mesmo que não chegue a superar, assim como o Lawson fez, ele vai se colocando numa boa posição para o futuro. E já que falamos de Hadjar e da Fórmula 2 de 2024, vamos falar do nosso brasileirinho Gabriel Bortoleto. O Bortoleto começou no kart aos 8 anos, onde conseguiu em 2018 ficar em 3º no europeu e também no mundial da sua categoria.
Em 2020, ele foi para a Fórmula 4 italiana, onde conseguiu uma vitória e terminou o campeonato em quinto. Em 2021, ele foi para a Freca e teve uma primeira temporada de adaptação, terminando em 15º e conseguindo um pódio na Áustria. No ano seguinte, ficou na Freca de novo e dessa vez conseguiu 2 vitórias, terminando o campeonato em quinto. Em 2023, ele fez o caminho natural e foi para a Fórmula 3, e foi aqui onde o mundo começou a conhecer o Bortoleto de verdade. Suas 2 vitórias daquele ano vieram logo nas 2 primeiras etapas, no Bahrein e na Austrália. Outros nomes daquela temporada, como o Zekel Sullivan e o Pepe Martí, até venceram mais vezes, mas não chegaram nem perto da consistência do brasileiro, que conseguiu outros 4 pódios e estava sempre pontuando bem em praticamente todas as corridas. Chegou na última etapa com uma excelente vantagem e confirmou o título nos boxes, enquanto aguardava o final da classificação, já que os seus concorrentes, Aaron e Martí, não conseguiram fazer a pole, que vale pontos lá. Colapinto, que também correu com o Bortoleto e venceu 2 corridas naquele ano, terminou o campeonato em quarto. Em 2024, o Bortoleto chegou na Fórmula 2 e teve um início difícil, abandonando em 3 corridas consecutivas, nas etapas da Arábia e da Austrália. A sua sorte começou a virar em Imola, quando ele decidiu usar o capacete em homenagem ao chefe e conseguiu seu primeiro pódio. A superstição existindo ou não, ele decidiu ficar com o capacete para o resto da temporada e começou a se recuperar de forma brilhante, marcando pontos importantes corrida após corrida, assim como ele já tinha feito na Fórmula 3 no ano anterior, e com direito à sua primeira vitória na categoria na Áustria, no mesmo local onde ele conseguiu seu primeiro pódio lá na Freca. Enquanto seus concorrentes iam colecionando tropeços, o Bortoleto ainda venceu mais uma vez de forma histórica em Monza, largando de último, e se estabeleceu de vez na briga pelo título, no final de semana que com certeza ajudou muito para que ele ganhasse força numa vaga da Fórmula 1. No final, mais pontos importantes com resultados ruins do seu rival Hadjar e o título na última corrida da temporada, conseguindo um feito para poucos de vencer a Fórmula 3 e a Fórmula 2 como novato. Apesar de, na época, ainda ser piloto da academia da McLaren, ele foi liberado pela equipe inglesa para assinar com a Kick Sauber e tirar o Brasil de uma fila de 7 anos sem pilotos no grid. Tendo o Hülkenberg como companheiro e guiando naquele que foi o pior carro do grid em 2024, a missão do Bortoleto não vai ser nem um pouco fácil. Mas, ao mesmo tempo, talvez sem a mesma pressão que os outros novatos. Se ele conseguir andar próximo do Hulk, e talvez até superar o alemão algumas vezes, com certeza já vai começar a estabelecer o seu espaço no grid. E por último, o piloto que com certeza vai ter o maior hype para 2025, Andrea Kimi Antonelli. O italiano, que vai chegar na Fórmula 1 já na Mercedes e assumindo o carro que era de Lewis Hamilton, tem um currículo muito pesado nas categorias de base e queimou várias etapas a mando da Mercedes, equipe em que ele foi piloto júnior desde os tempos de kart. Olha só, entre 2014 e 2021, o Antonelli venceu 15 campeonatos de kart ao longo de diferentes categorias e ficou em segundo ou em terceiro numa outra grande porção deles. Em 2021, ele fez a transição para os Fórmulas, onde ele venceu a sua primeira corrida lá no Oriente Médio. Em 2022, ele venceu tanto a Fórmula 4 alemã quanto a italiana, sendo que nessa segunda ele conseguiu simplesmente 13 vitórias numa mesma temporada, um novo recorde. No ano seguinte, ele também venceu a Fórmula Regional do Oriente Médio e também a Freca, que você já me ouviu falar aqui várias vezes no vídeo e é uma categoria muito tradicional na base. O caminho normal seria, no ano seguinte, ele disputar a Fórmula 3, assim como todos os outros pilotos dessa lista e vários outros pilotos já fizeram antes. Mas com um currículo recheado de títulos e desempenhos impressionantes até então, o Antonelli acabou pulando a categoria e em 2024 foi direto para a Fórmula 2. E o motivo é simples. Toto Wolff não queria correr o risco de passar de novo pelo mesmo episódio de 10 anos atrás. Em 2014, com o Verstappen tentando uma vaga na Fórmula 1, o Toto teve a chance de assinar com o holandês, mas tendo o Hamilton e o Rosberg nos carros, não fazia sentido uma troca naquele momento. Com isso, o Verstappen acabou indo para a Red Bull, onde teve uma passagem relâmpago pela Toro Rosso,
antes de subir para a equipe principal e, bom, o resto é história, né? Com medo de que o Antonelli, que assim como o Verstappen também teve uma ascensão meteórica nas categorias de base, pudesse ficar sem vaga e parasse em outro lugar, o Toto Wolff bancou o garoto para que ele tivesse a chance o quanto antes, acreditando que ele realmente é um novo diamante a ser lapidado. Ajudou também o fato de que o Hamilton acabou deixando a vaga disponível um pouco antes do previsto, né? Ou às vezes, a intenção lá dentro já era meio que essa o tempo todo, né? Vai saber. Na Fórmula 2, o Antonelli teve um início muito complicado, não só pela questão da adaptação, mas também porque a sua equipe, a Prema, apesar de muito tradicional e muito forte na base, teve muitas dificuldades com o carro do novo regulamento, como a gente falou agora há pouco com o Berman também. O italiano só foi conseguir a sua primeira vitória depois da metade do campeonato, em Silverstone, e ainda assim foi numa corrida sprint. Ele conseguiu a sua primeira vitória na corrida principal um pouco depois na Hungria, mas também não venceu mais. Terminou o campeonato apenas na 6ª posição e não brigou pelo título em momento algum. A Mercedes deu muitos testes privados para que ele pudesse adaptar o carro de Fórmula 1 o quanto antes, além dele ter participado de todos os treinos livres que ele poderia durante e após temporada. Inclusive, em Monza, na Itália, justamente na sua casa, acabou cometendo um erro ainda no início do treino e bateu o carro. Algo que obviamente levantou muitas dúvidas se ele estaria pronto ou não. Só que Toto Wolff rapidamente tratou de colocar panos quentes na situação, chegando a dizer que se o Berman, que estava atrás do Antonelli na tabela da Fórmula 2, conseguiu andar bem no carro da Fórmula 1, então ele não teria dúvidas de que o Antonelli também ia conseguir. Com uma ascensão realmente muito rápida até a Fórmula 1, que só vimos pela última vez justamente com o Verstappen, uma década atrás, o italiano de apenas 18 anos chega rodeado de muita expectativa. Tem um currículo praticamente perfeito até 2023, mas queimou muitas etapas e chega na Fórmula 1 assumindo o carro que era de um dos maiores do esporte e de uma equipe que busca voltar a vencer com frequência novamente. 2024 foi um ano turbulento para os dois, tanto para o Antonelli quanto para a Mercedes, e 2025 tem tudo para ser muito movimentado também para os dois. A expectativa é gigante, tanto para o novo piloto fenômeno, quanto para a equipe que escolheu deixar o seu maior campeão ir embora. E bom, galera, o vídeo poderia ter mais detalhes sobre a carreira de cada piloto, mas aí o vídeo teria 1 hora de duração, né? Mas acho que deu pra dar uma direção básica pra você que de repente não conhecia algum deles, poder chegar na próxima temporada mais preparado. E se você curtiu, e eu espero que sim, deixa aquele likezão maroto e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Beleza? A gente se vê. Um abraço, valeu e fui!